Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez essa oportunidade que o Cantinho nos oferece de estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, junto com vocês. E hoje nós vamos encerrar o capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Um capítulo que é baseado numa fala, num diálogo de Jesus com Pilatos, onde Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei dos judeus, e Jesus responde para ele que o reino dele não é deste mundo, abrindo um leque de interpretações para que a gente faça estudos e abrindo principalmente um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a vida futura, que está ali. Então, quando Jesus fala isso, ele abre esse leque da vida futura. E o capítulo ele é encerrado na Instrução dos Espíritos com uma mensagem que vem de um outro plano, que vem do plano espiritual, uma mensagem ditada por um espírito que se autodenomina Rainha da França. Foi escrita na cidade de Havre, essa mensagem, no ano de 1863. A rainha é um título, é o segundo título mais importante que um ser humano pode obter aqui na Terra. Rei e rainha são o segundo título mais importante que se pode ter aqui na Terra. Claro que vocês devem estar curiosos para saber qual que é o primeiro, O primeiro é o título de imperador. Por quê? Imperador, a gente pressupõe que tem um império. E dentro desse império tem vários povos que podem, inclusive, ter reis submetidos a esse imperador. Nesse caso aqui, na época de Jesus, o rei dos judeus era Herodes. Mas Herodes respondia ao imperador romano. Então, por isso que rei e rainha tem o segundo título mais importante na Terra. Mas na época que a França tinha reis e rainhas, a Europa não tinha grandes impérios mais. Então, ela tinha o título mais importante que um ser humano poderia ter. Então, ela vem nos trazer, uma pessoa que teve um título tão importante, vem nos trazer essa mensagem sobre a realeza terrestre. E ela começa dizendo assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava. Porque eu desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Lembrando também que na época dos reis e rainhas francesas, a França já era um país católico. Então essa rainha, ela tinha o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas um ensinamento distorcido, porque eles achavam que os reis naquela época eram representantes de Deus. Aí a gente pode pensar assim, uma mensagem
de um personagem deslocado na história, do passado, né, numa época muito distante. Hoje, os países cristãos, a grande maioria, não tem mais reis ou rainhas. Os poucos que têm, essas figuras são decorativas, elas não exercem poder de fato. Então a gente poderia se perguntar, essa mensagem está meio deslocada, né, para a gente. Mas não. Na verdade, essa mensagem é extremamente atual. Por quê? Porque os títulos e poderes, eles foram, com o tempo, a sociedade foi tirando da mão de alguns, como tirou da mão dos imperadores, tirou da mão dos reis e das rainhas, mas a sociedade foi distribuindo esses poderes de forma gradativa e pequena entre as pessoas. E aí o que acontece? Nós tivemos momentos, por exemplo, onde as cidades do interior eram comandadas pelos famosos coronéis, né? Eles imbuíam esse poder para mandar na sociedade. E hoje, o que nós temos? Nós temos pessoas aparentemente comuns que vão pegar essa autoridade para si e impor essa autoridade em cima do próximo. Então hoje nós temos pessoas que vão te jogar os títulos que elas têm de advogados, de médicos, de artistas. Todas essas pessoas, né, elas têm esses títulos e alguns vão achar que isso é o suficiente para poder pisar no próximo. Quantas vezes nós temos visto na televisão as pessoas humilhando funcionários de mercado, entregadores de comida. Por quê? Porque ela tem um título de doutor, de artista, se acha uma pessoa muito importante, né? E faz esse tipo de coisa. Policiais, que são pessoas que a sociedade dá poder para poder manter a lei e a ordem, extrapolam. Começam a cometer algumas atitudes que estão fora da nossa lei. Né? É o caso, outro dia, do entregador que não subiu no prédio, era um policial que tinha pedido um lanche, sei lá, e o policial foi atrás do cara e deu um tiro na perna do cara. Um policial. Por quê? Porque ele se acha imbuído do poder de estar acima de todos. Então, por isso que eles fazem esse tipo de coisa. E olha que o entregador estava cumprindo uma regra da empresa para que ele prestava serviço. Então, a pessoa que tem um pouco de poder para poder manter a lei, extrapola esse poder. Acha que pode fazer mais. E a gente tem visto isso aí à torta e à direita. A base da cartilha do bandido bom é bandido morto, a polícia humilha, a polícia tortura, a polícia às vezes mata cidadãos que eles chamam de bandido. Ok, as pessoas podem achar isso muito interessante, mas isso está completamente fora das leis que nós temos na Terra e está muito mais fora ainda dos ensinamentos morais de Jesus. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. O que nós estamos fazendo quando nós nos encontramos com o nosso próximo? Nós estamos colocando os nossos títulos para rebaixar o próximo? Políticos. Esses também nós damos o poder que deveriam estar guiando a sociedade para caminhos melhores. Na maioria das vezes, eles estão desvirtuando a sociedade para os seus interesses próprios. Isso acontece também com muitos religiosos. Ou seja, isso é uma tendência do ser humano. Por isso que essa mensagem da rainha é tão atual.
porque isso está no nosso dia a dia. Mesmo aqueles que não têm poder aquisitivo ou um poder para poder impor em cima do outro, vai impor com bens materiais. Vai desfazer do outro pelo celular mais caro que eu tenho, pela roupa de grife, pelo sapato, né? Pelo corpo que é moldado nas academias ou nas mesas de cirurgia plástica, a maioria das vezes sem necessidade, só para poder se colocar acima do próximo. Essa é a mensagem que a rainha está trazendo. Ela se achava acima de todos. E quando ela chega no reino, ela percebe que aqueles que ela desprezava estavam muito, mas muito acima delas. Então, o que é que nós estamos, como é que nós estamos lidando com o nosso próximo? Essa é uma questão que nós precisamos ter em mente, né? E ela vai seguir aqui dizendo o seguinte: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem o que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, ela vai trazer para a gente quais são as virtudes que nós precisamos cultivar para entrar bem no reino do céu. Estamos cultivando essas virtudes? Porque lá não importa quem nós somos. Lá ninguém é advogado, lá ninguém é artista, lá ninguém é policial, lá ninguém é político, lá ninguém é médico. Lembram do André Luiz? Médico na Terra, quando ele se conscientizou de onde que ele estava, que ele precisava começar a trabalhar, ele não começa a trabalhar como médico. Lá ele é um faxineiro. Ele começa a trabalhar fazendo a faxina. Então nossos títulos aqui não valem nada, absolutamente nada. Precisamos ter isso em mente. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo. Eu acho ele interessante, porque de todos os filósofos que tem por aí, ele tem uma característica que ele foi monge. Então ele não trata a filosofia única e exclusivamente do lado material da vida, mas ele de vez em quando abre um leque para as questões espirituais. E numa dessas palestras ele vai dizer sobre a decência dos nossos propósitos, que é justamente isso aqui. Quando nós estamos agindo, as nossas atitudes, os nossos propósitos de vida, tem que tipo de decência? E aí ele vai falar aqui, ele fala na palestra dele, uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. Veja como que isso é profundo. Não importa em que posição nós estamos, nós nunca estaremos em posição de olhar uma pessoa, um outro ser humano, de cima para baixo. Nós não estamos nessa condição. E nós podemos compreender isso hoje, ou podemos deixar para compreender quando chegarmos no plano espiritual, como a rainha da França compreendeu. Ela teve acesso a um estudo distorcido dos ensinamentos de Jesus, pregado naquela época pela Igreja Católica. Nós já temos a oportunidade de termos acesso a um ensinamento corrigido. E é isso que o Consolador veio fazer, né? Veio explicar aquilo que não pôde ser falado na época de Jesus e dar seguimento, dar compreensão àquelas coisas que tinham sido distorcidas durante a história. Então nós temos essa oportunidade. Então com essa oportunidade, se chegarmos no plano espiritual,
na condição dessa rainha que humilhava as pessoas, nossa situação certamente será mais grave que a dela, porque nós temos mais conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior será a nossa responsabilidade pelos nossos atos. Né? Seguindo aqui, ela vai dizer o seguinte: ó, Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. E eles só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Ou seja, ela está dizendo aqui que nós temos que procurar o reino dos céus lá na porta estreita que Jesus disse. Não é entre as flores. As flores aqui representam as felicidades terrenas. Entre as felicidades terrenas, nós não vamos encontrar o reino de Deus. E essa parte é um alerta. E isso me recordou um livro do Machado de Assis. Se chama Obras Póstumas de Brás Cubas, onde o Machado de Assis, no capítulo 6, ele escreve uma frase que é pesada, mas se encaixa muito bem nisso que nós estamos estudando aqui. Que ele vai dizer assim: ninguém confie na felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. O que isso significa? Caim é uma representação de um grupo, e junto dele tem a representação do primeiro fratricídio da humanidade. O que é isso? É o assassinato do irmão. Caim matou Abel. Quando o Machado de Assis diz que na felicidade presente, tem uma gota da baba de Caim, ele está querendo dizer que muitas vezes a felicidade presente, ela só se faz quando nós estamos, de alguma forma, matando o nosso irmão. E aqui nós precisamos lembrar que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos de Deus. Então, esse fratricídio que está representado na figura de Caim, ele serve para todos nós. Seja ela de forma literal, causando a morte, mas existem outras formas. Quando você diminui a vida da pessoa, quando você diminui a dignidade da pessoa, quando você humilha a pessoa, tudo isso você está, de certa forma, quando você mata a esperança da pessoa, você está, de certa forma, cometendo fratricídio, porque você está fazendo contra o seu irmão. Somos todos irmãos. Então, essa frase do Machado de Assis, ela cai exatamente bem nesse estudo da rainha, porque vai trazer para a gente essa visão. A felicidade que nós estamos procurando não é essa felicidade presente, não é a felicidade desse mundo. Porque se Jesus diz que meu reino não é deste mundo, certamente a felicidade verdadeira também não está nesse mundo. Porque não faz sentido o reino estar em outro lugar, mas a felicidade está aqui. Ela até pode estar aqui, desde que nós entendamos que essa felicidade ela é mental. Ela é construída através daquilo que a gente faz. Todas as vezes que a gente
tem boas atitudes, e nós estamos no caminho correto, nós vamos nos sentir felizes. Mas a felicidade que a gente experimenta aqui, mesmo essa felicidade, ela não tem comparação com a felicidade dos mundos celestiais, que é o nosso destino. Então, por isso que é dito que a felicidade presente, né, para a gente ficar atento com essa felicidade presente, não é essa felicidade que nós temos que correr atrás dela. Tá? A gente tem gotas dessa felicidade, mas nós precisamos evoluir para atingir degraus onde nós vamos experimentar a verdadeira felicidade. Então, ela vai seguir dizendo aqui o seguinte. Cadê? Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso. Então, atrás do que nós estamos correndo? Essa é uma questão que nós precisamos ter em mente. Nós estamos procurando o quê? Tudo que nós estamos fazendo para chegar onde? Nos bens materiais? Não há problema nenhum em ter bens materiais. O problema é ter a mente só voltada para os bens materiais. Porque esses bens vão ficar aqui. Nós não vamos elevar nada disso. Então a pessoa trabalha para ter uma condição um pouco melhor, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa ficar, pensando só nisso, a vida se baseia no meu melhoramento, no meu bem-estar, no melhor estar que eu possa atingir, materialmente falando. Quando eu sair daqui, eu vou ter muitos problemas, porque no plano espiritual eu não vou levar nada de material. E aí, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, Jesus fala o seguinte: Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque é isso. Se a felicidade que nós estamos procurando, que nós estamos lutando por ela de alguma forma está rebaixando o meu próximo, nós estamos perdendo a nossa alma. Não adianta conquistar o mundo. Posso ter tudo, mas eu não vou ter nada, porque eu vou perder minha alma. Perder a alma significa perder uma encarnação. Nós temos a eternidade inteira. Mas nós não podemos ficar, essa vida aqui eu vou só aproveitar, Vou amealhar bens, vou querer muito dinheiro, muita coisa boa. Depois, em outras encarnações, não é por aí. Porque a gente vai acumulando problemas para depois. Então, se nós já temos o conhecimento, por que não começar o trabalho da reforma íntima para que a gente possa começar a se desligar, a se desapegar dessas felicidades apenas materiais e começarmos a pensar na felicidade que realmente importa, que é a felicidade espiritual. Porque aí sim nós vamos conquistar um mundo, mas um mundo diferente, um mundo espiritual. Lá nós não perderemos nossa alma.
E finalizando, ela termina dizendo assim: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Então, por mais que a gente veja todas essas barbaridades, pessoas humilhando o próximo por questões tão fúteis que chega a chocar a gente, não nos esqueçamos de fazer uma oração por esse nosso irmão infeliz que está maltratando o próximo. Porque ele vai precisar dessas orações para que ele entenda, para que ele compreenda todas as coisas de errado que ele está fazendo. E nós, por conseguinte, no nosso momento, também precisaremos de prece. Porque embora estejamos, procurando fazer as nossas reformas, nós ainda estamos cheios de defeitos, ainda tem muita coisa para ser consertada, que nós não vamos consertar só nessa existência, vamos conseguir consertar algumas, mas não vamos consertar todas, então também chegaremos do lado de lá, carecendo de preces. E certamente, por todos aqueles que nós fizermos uma oração para aliviar o sofrimento, nós teremos essa oração de volta quando for o nosso momento de passar pelos nossos sofrimentos. Então nós precisamos ter isso em mente. Tá? Sempre pensar, quando nos depararmos com uma notícia ruim que nos choca, lembrar que acima de tudo está Deus e que as coisas acontecem por vontade, por permissão dele, porque precisa ser daquela forma, embora nós não consigamos entender. Eu não consigo entender como que um grupo de pessoas tem coragem de invadir um país, raptar algumas pessoas, torturar, estuprar, fazer miséria, e um país atacar um grupo de pessoas que não tem condição de se defender indiscriminadamente, matando à torta e à direita. Eu tenho dificuldade para compreender isso, mas está tudo certo. Porque está tudo dentro do que Deus estipulou. Tem que ser assim, essas pessoas têm um motivo para que elas estejam passando por isso, um lado e o outro. Temos apenas que lamentar, independente do lado, quando a atitude não for condizente com os ensinamentos morais. Quando você se desvia do ensinamento moral, quando qualquer um se desvirtua do ensinamento moral, é motivo para que a gente lamente o que aquela pessoa está fazendo. Porque ela está plantando coisas que ela vai ter que colher lá no futuro. O que é que essas pessoas que estão sofrendo hoje plantaram lá atrás? Eu não sei. Mas de graça não é. Nada na vida acontece de graça. Tudo tem um motivo. A gente precisa acreditar nisso. Mesmo que a gente não compreenda. Porque senão a gente vai acabar se revoltando com coisas que não é para a gente se revoltar. Se revoltar contra Deus, contra as leis de Deus. Está tudo certo. Um dia todos vamos entrar num consenso, nós vamos estar numa situação muito melhor e vamos estar livres dessas coisas. Mas essas coisas vão continuar acontecendo. Porque nós vamos evoluir, mas Deus continua criando incessantemente. Então sempre vai ter espíritos novos, simples e ignorantes, começando a sua trajetória, cometendo erros bárbaros, lá dos selvagens, e tendo a oportunidade de começar a fazer a sua correção gradativa da mesma forma que nós estamos tendo hoje. É assim que funciona. Mas quando a gente compreender isso, nós estaremos numa situação onde nós viremos para auxiliar
esses que estão em sofrimento. Hoje, nós somos auxiliados. Os espíritos superiores vêm nos auxiliar, nos ajudar a passar pelo sofrimento quando, né, nós estamos em sintonia com eles. Né? Para finalizar aqui, eu lembrei de uma frase de um escritor romano que nasceu na cidade de Cartago, 200 anos aproximadamente antes de Cristo. Se chama Terêncio. Ele era um escritor de peças teatrais, né? Ele escrevia comédias. E vou abrir um parêntese aqui, porque comédia não era naquela época como a gente entende hoje. Tá? Não é uma coisa para fazer graça. No mundo clássico grego, as peças teatrais tinham dois tipos de peças. Tinha as tragédias e as comédias. Tragédias eram aquelas peças onde a coisa ia terminar mal, onde ia dar tudo errado. Não interessa o que se fizesse, ia dar errado, porque os deuses estavam conspirando para que aquilo desse errado. Então isso era uma tragédia. E a comédia eram as peças onde o final acontecia tudo bem. Tudo acabava bem nas comédias. Então isso era a ideia de comédia na época. As peças que tudo terminava bem. E esse Terêncio, ele escreveu uma coisa que hoje, para a gente, é uma frase tão óbvia, que todo mundo escuta, que nem parece que alguém criou, mas é a criação dele. Que ele diz o seguinte, no final de uma das suas comédias, ele diz assim: enquanto há vida, há esperança. 200 anos antes de Cristo, ele disse isso. E isso é muito significativo. Por quê? Porque quando a gente vem aqui nos princípios fundamentais da doutrina espírita, nós vamos ver ali imortalidade da alma. Nós somos imortais. Então, se enquanto há vida há esperança, vai ter esperança sempre. Porque nós não vamos morrer nunca, nós vamos ter vida sempre. Então nós sempre teremos esperança. Então vamos ter isso no coração, independente do que a gente tenha feito, do que a gente esteja fazendo, sempre é o momento de começar a mudança. Não importa se eu estou com 5, 10, 20, 50, 60, 90 anos, sempre é o momento de começar. Por quê? 90 anos é a idade do corpo aqui, o espírito. Ele é imortal. Ele é eterno. Então, se ele começa com 90 anos, ótimo. Na outra vida, ele já começou. Então, vamos ter isso em mente. A esperança para a gente nunca termina. Queria agradecer, espero que tenha ficado o estudo bem esclarecido aí. Vou passar agora para o Valdir.